Maltinha, bem-vindos ao Tenho Média para Isto. Mais um episódio incrível. E a minha convidada de hoje é aventureira. Bem-vinda, Luísa. De nome, né? Não é bem. Aventura. Aventura. Do mar, aventura. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Luísa, vamos começar já por aquilo que tu mencionaste ainda agora. Não se diz pessoas deficientes, diz-se pessoas com deficiência, é isso? Exatamente. Eu vi qualquer coisa sobre isso na net, das Nações Unidas. É possível? Provavelmente. Há muitas... É tipo eu o acho termo que sim. oficial Eu deles. acho que é porque já existe a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ok. Pronto. E este é ou seja, a nomenclatura vai sempre mudando. Acontece aqui nas pessoas com deficiência, como também com outros temas. Depois já explico mais à frente. Mas basicamente, a pessoa antes de ser deficiente tem uma deficiência. É pessoa, desculpa. É um ser humano, sim. Exato, é um percebo. ser humano. Mas E é também há- vítima daquela deficiência, ou seja... Não é a pessoa- vítima, é uma coisa, ou seja, eu também tenho Ok. uma deficiência, eu uso óculos, né? Tenho uma deficiência, tenho ok, PHDA. percebo. Yeah. Todos nós aqui, não sei, mas há muita gente com uma deficiência, pronto. E não é propriamente isso define a pessoa, mas também não se diz pessoa portadora de deficiência, que é uma coisa que ainda existe muito, porque a pessoa não leva a deficiência às costas, pronto, faz parte, é uma Ok. característica. Tipo, é um bocado isso. Mas outro exemplo que nós também falamos muito é a pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental que já há algum tempo é atrasada mental. E isto não é verdade. Ok. Tem- Sim, isso... Ou seja, tu ainda ouves mesmo pessoas a dizer isso a sério? Sim. E vê-se às vezes nas notícias. Ou seja, do tipo, aquela pessoa tem um atraso mental? Sim. Não Ai, dizer atraso mental, mas Ok. pessoas deficientes e algumas... Mesmo a maneira como as pessoas falam, às vezes quando criticamos, tipo, aquele atrasado ou aquele autista, tipo, isto não se diz. Certo. Isto é péssimo. Eu própria também, ou seja, quando andei no liceu também já o disse. Não percebi. Agora que entrei neste curso percebo. E sinto que, estando no meu curso, o meu objetivo é explicar isto às outras pessoas. Mas ainda há muita gente que o diz. Yeah. E mesmo isso, e eu também sou culpado disso, Yeah. como é óbvio, Somos todos um bocadinho. acaba por propagar o estigma, né? Sim. Ok. Só para sairmos aqui deste tema, já voltamos. Quantos países é que tu já foste? Opa, não sei de cor, tenho no telemóvel. Mais mas ou menos, já mais fui a alguns, tipo Uruguai, Argentina. Uruguai, Argentina, Espanha, né? França, Inglaterra, Bélgica, Itália. Depois já repeti países, tipo, já estive em Itália 3 vezes. Ok. E na Argentina também tive 3 seguidas, né? República Checa, Estados Unidos, pronto, acho que já tinha dito, não me lembro. Acho que está explicado a questão da aventureira, mas o que é que tu sentes que a tua perspectiva mudou ao ter contacto com tantas culturas diferentes? Eu acho que é muito conhecer conhecer culturas diferentes, boa, mas é muito perceberes que somos diferentes e temos coisas diferentes. E tudo bem que visitar um país uma semana é muito interessante e até nos pode mudar de alguma maneira. Os que me marcaram mais foi onde eu vivi mais tempo, porque não só conheces outro país, mas também conheces outra parte tua, não é? Porque estás num sítio diferente, e enquanto que nos Estados Unidos eu tive com uma família de acolhimento, no Uruguai fui sozinha, tinha a Beatriz, tinha ido comigo, também da minha faculdade, mas fui sozinha, fui para uma residência universitária onde elas mal falavam inglês e eu tive que me desenrascar, pronto, foi o espanhol, ok, tudo bem, mas eu cheguei lá no primeiro dia e estava em pânico, nem nada parecido com o espanhol eu conseguia falar. E é mesmo a resiliência, o facto de nos conseguirmos desembardar, posso dizer isto? Sim, à vontade. Tipo, desembardar. Porque não há palavra mais correta para dizer o que... para adequar esta situação, Exato, é mesmo isso. Exato. Mas pronto, ou seja, pois obviamente que os outros países todos onde estive também nos dão muito, mas mais do que isso, é o ter vontade de ir que os meus pais me passaram a mim quando me levaram aos países. Yeah. E agora eu continuar com esta vontade e ser de ir e descobrir outros países. Yeah. Eu também tive a sorte de... A minha mãe sempre... A prioridade era sempre poupar para viajar. Yeah. E todos os anos fui a também vários países da América do Sul, da África, várias coisas. E é mesmo isso. Acima de tudo, eu percebi muito a questão de... Não existem realidades certas. Yeah. Tipo, aquilo que tu pensas é tão verdadeiro quanto aquilo que eu penso. Só que, ok, são perspectivas diferentes. E a partir daí para começar...
acho que isso também suscitou muito a minha veia de curiosidade. Estás a ver? Tenho boa curiosidade como é que tu vês o mundo. Yeah. E depois respeito muito a forma como tu vês o mundo e quero também ir provar um bocadinho dessa visão para adaptar um bocadinho à minha. Sim, sim, sim. E eu acho também é uma das... Ou seja, para além disso tudo, uma das coisas que faz é torna-te, mais uma vez, portanto, aquela cena de toda de desemmerdar-nos, torna-nos muito mais proativos. Ou seja, Sim. eu conheço muita gente, e se calhar também veio dos escoteiros, esta minha parte, que é, as pessoas não se mexem muito. Ou mexem-se menos do que eu, pelo menos. Ou de outras pessoas que também estejam na minha área, né? Não és tu de repente a que mexes mais. Exato. Yeah. Mas é muito o chegar à frente, tipo, é preciso isto, tenho que saber isto, quero comer, preciso de arranjar um sítio para comer, preciso de chegar a um sítio e não tenho internet. Pá, pergunta às pessoas, mete-me com as pessoas e às vezes a gestos e for preciso, pronto, e é assim, chega-se lá. E acho que é muito esta parte proativa que algumas pessoas, se calhar, só têm noutros países, que é também preciso ter cá, Sim. para chegarmos onde queremos, porque senão não podemos estar sempre parados à espera. Concordo. Isto ou aquilo. Já vamos a isto. Preferias nunca mais viajar, ou seja, não sair de Portugal, ou não trabalhar na área? Já sei a resposta. Pá, esta é fácil. Não trabalhar Não, na mas área. podes mesmo. Dá-lhe. Mas então, calma, vou dificultar a Ok. questão. Não podias investigar na área também. Ou seja, na área, em nenhum dos temas, tipo, tudo o que fosse investigação da área social não podia? Não. Porque isso já estás a tentar encontrar um loophole na cena. Yeah. Não. Então, não podia fazer nada não podia fazer nenhuma investigação da parte social. Não. Nada. Não, acho que fui explícito nisso. Só com bichinhos e ok. Sim, tipo, tinhas que ir fazer outras coisas. Mas posso, tipo, curar o cancro? Isso é investigação, pá. Que se conseguires... Não posso fazer investigação. Ok, mas sim, não, ok, podes. Sim, podes. Nessa área, tinhas de tirar outro curso. Depois tinhas que ir para Sim, outra tinha área. de tirar outra área. Sim, podias. Mas eu gosto imenso de estudar e aprender, portanto, preferia tirar outro curso. Ok, e... do modo geral. Yeah. Preferia continuar a viajar, completamente. Ok. Foi... sim, eu preferia... Não, não sei. Olha, por acaso... Mais difícil para ti do que para mim. Para mim é difícil. 30 minutos depois, não sei. Aquele dos planos bons. 30 minutos later. One eternity later. Não sei, não quero responder. Ei, assim não vale. Imagina, tens viajado dentro de Portugal. Nunca mais viajava. Isso é que nunca é mais amor, viajava. amor à camisola. Não, é tens verdade. o Google Maps Imagina, e cenas. não é só isso. Tipo, Portugal é bué fixe. Estás a ver? E é concordo onde eu quero completamente. trabalhar. Então, pronto, se calhar era chato não poder viajar de vez em quando. Mas o que eu quero fazer é aqui e dá para eu Yeah. curtir à grande. Não, mas isso por acaso é verdade. Ou seja, eu acho que quanto mais viajo, mais gosto de Portugal. Sim. Sim, é verdade, Yeah. é verdade. Quanto mais tempo tu passas lá fora, tipo, Yeah. por um lado ganhas aquela cena do... Se calhar eu conseguia fazer vida aqui. Mas também pensas muito mais. Portugal é outro nível. Sim, tipo a comida, então, esquece. Nós tínhamos, pronto, eu, entretanto, depois acabei por conhecer mais portugueses lá no Uruguai e nós tínhamos alturas em que estávamos outra vez a falar de comida portuguesa. Estávamos sempre a falar de comida portuguesa. Pois. Tipo, é outra cena. Ok, então já aí vamos. Já vamos explorar isso. Estou a sair gosto. Vamos aqui começar por mais pelo curso e depois exploramos isso assim mais, Ok. mais à maluca. Qual é a diferença entre um psicometricista, um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional? Não, eu já estava a Não, mas esperar isso. estás a perceber? Sim, Porque sim. acho Há que há muita esta gente que confusão, acha que não eu é? faço isso. Exato. Ou seja, Eu entre o quero fisioterapeuta... meter já aqui os pontos nos is. Entre o fisioterapeuta e tanto a terapia ocupacional como a reabilitação psicomotora é o mais fácil. Porque a fisioterapia é só físico. Que eu saiba. Acho que não estou errada. Mais ou Fisioterapeuta. menos. Eu acho que eles têm que trabalhar com o paciente as questões de... Imagina que tu... Isto foi um exemplo que a Beatriz deu no episódio que fez aqui. Ok. Imagina que tu tens um ombro tipo, com problemas. Sim. E ok, vou aí tentar-te ajudar a recuperar o ombro, mas depois tu vais para casa e tu precisas de trabalhar, estás a ver? E eu estou-te a tratar como se fosse para tu, ok, agora vais descansar o ombro e daqui a uns tempos estás bem. Mas tu precisas mesmo de trabalhar porque há questões financeiras em causa. E então tem que haver também este tipo de conversa, né? Este Sim. apoio de algum modo psicológico de ok, então vamos gerir isto de forma a que tu também possas ir trabalhar e haver esta motivação para a recuperação. Para, por exemplo, eu mando-te fazer exercícios em casa, tenho que te motivar a fazer os exercícios. Ou
seja, acho que há uma componente um bocadinho mais... Mas eles aprendem mesmo isso. Ok, agora estou a perguntar sobre Acho que sim, acho que isso é também muita menciona um pouco. componente da pessoa, ou seja, a pessoa quer ser melhor, não é? E então Sim. tem essa parte também. Mas pronto, é muito focado na parte física. Enquanto que Sim. a reabilitação psicomotora tem também a parte cognitiva e psicológica. Ok. E depois, ou seja, entre a terapia ocupacional e psicomotricidade é bastante parecido, é um facto. Há sítios que só têm um deles, há sítios que têm dois, eles trabalham em conjunto muitas vezes, porque é mesmo muito parecido. E então, dos exemplos que nós, acho que ouvimos uma vez na aula, é uma criança não sabe ver as horas. Um terapeuta ocupacional vai tratar das atividades ocupacionais do dia-a-dia, ou seja, ensina a criança a ver os minutos e a ver as horas e a ver os segundos e a entender como é que um relógio funciona, pronto. E nós, como psicometricistas, vamos perceber, antes ainda, se esta criança tem noção do tempo, noção corporal, e se tem estas bases todas. Nós trabalhamos muito com estas 7 bases, que são tonicidade, equilíbrio, lateralidade, estruturação espaciotemporal, noção do corpo, praxia fina e praxia global. Okay. Estas são as nossas bases. E é a partir daqui que nós trabalhamos. Porque uma criança pode saber o que é uma hora e o que é um minuto, mas não tem qualquer noção daquilo. E é muito importante trabalhar esta noção temporal. Ou seja, a criança até sabe o que é a hora, mas como é que ela sabe e não tem noção? Acho porque lhe ensinaram que era uma hora, mas a pessoa não tem noção, não tem noção do minuto a passar. Percebo, tu consegues mais ou menos perceber quanto tempo é que passou relógio, desde que estamos exato, aqui. Sim, tipo, tens mais ou menos uma ideia. E há crianças que não sabem. Okay. E conseguem olhar para um relógio e ver, tipo, é uma hora passou e 50. Uma hora, sim, yeah. Ok. Então, licenciatura, 3 anos, é isso? E depois desses 3 anos tu estás especializada, o que é que tu podes fazer? Podes exercer? Podes exercer, sim. A mestrado é meio um complemento. É aprofundar alguns temas. Há muita gente que hoje em dia ainda só tem licenciatura e está a trabalhar. E então, é ok. Exato. E depois também há gente que tem a licenciatura só e, entretanto, sentiu necessidade de vir fazer o mestrado ou então de fazer mestrado noutra área. Ok. Mas aí já é mais num sentido de quero-me especializar um bocadinho mais nesta parte e é isso? Sim. Se bem que eu também... Ou seja, o que aconteceu comigo foi... Eu, no fim da licenciatura, como estávamos no meio da pandemia, não sabia muito bem o que havia de fazer. Ainda andei a ver outros mestrados, mas depois acabei por fazer este mestrado porque não sabia muito bem o que ia fazer a seguir. Foi isto que aconteceu. Mas as pessoas podiam ter vindo de outra licenciatura para esse mestrado? Sim. Nós temos malta que vem tipo de desporto fazer este mestrado, porque depois quem é mais desporto adaptado, por exemplo. Ok. Mas aí trabalha sempre com pessoas com deficiência ou não? Não é propriamente com pessoas... Ou seja, pode ser com pessoas com deficiência, as diferentes deficiências, não tem que ser física, pode ser a parte mais psicológica, mais cognitiva, às vezes comportamental, pronto. Calma, qual é a pergunta? Se as pessoas só trabalham... Imagina, eu venho de desporto. Sim. E vou tirar esse mestrado. É mesmo para trabalhar com pessoas com deficiência? Ou posso fazer outro tipo de coisas? Sem pessoas com deficiência? Sim. Podes fazer desporto normal, sim, porque é a tua licenciatura. Mas tu, quando tens o mestrado, não és psicometricista. Se não fizeste a licenciatura em reabilitação psicomotora, não. Ok. Então tens que fazer, no fundo, mas só com a licenciatura és? Sim. Ok. Então a licenciatura é que é a base da... Exato. Ok. Licenciatura, vamos às cadeiras. Então, Antropologia e História do Corpo Humano. Ok, nós tivemos, as primeiras aulas foi a professora a explicar-nos um bocado de como é que esta faculdade apareceu, a Faculdade de Motricidade Humana, e a falar um bocadinho de antropologia no geral. Mas foi logo das primeiras que eu tive e foi mesmo muito pouco tempo durante o semestre, pronto, então não deu muito para aprofundar. E depois fomos nós a apresentar trabalhos. Eu nem sequer me lembro que trabalho é que apresentei. Mas não sabes, por exemplo, os temas? Os temas eram muito gerais, muito filosóficos, não era assim... Ou seja, nós temos algumas aulas que são transversais aos cursos todos. E alguns não são muito aplicáveis ao nosso curso. E então não dão tanta motivação. Pelo menos para mim. Ou seja, se aquilo... Eu não vejo grande aplicabilidade na cena. Não presto tanta atenção. Ok. Tranquilo. Depois temos aqui Biomecânica. Biomecânica foi muita matemática. Que tu gostas? Sim, mas aquela era muito... Ou seja, as fórmulas eram muito complexas e tal. Mas é aplicada à vossa prática? Ao corpo humano. Nós tivemos aulas em laboratório, que é tipo aquela cena em que a pessoa... exato.
tipo, tens a pessoa com os pontinhos e vês a pessoa a mexer, consegues medir a força e a velocidade no chão, porque também tem alguns medidores no chão, e vimos algumas coisas assim, mas foi só mais para o final das aulas. Aquilo... Estás-me só a perguntar que... Não, eu tenho aqui muitas, mas Então, estas todas são aquelas que eu cadeiras, não me portanto... lembro. Mas calma. Qual é que tu achas que é a aplicabilidade dessa? Eu acho que era muito entender alguns movimentos, que é tipo... Ou seja, há muitas cadeiras que nós temos em licenciatura, e os próprios professores dizem isto, que é, tu na altura não vês a aplicabilidade, quando começas a trabalhar é que vês. Muitas vezes nos movimentos, o que é que eles exigem em termos de força, Certo. e em termos, ou seja, o que é que o teu corpo consegue fazer, qual é que é o limite. E então, só depois aí, quando começas a trabalhar, é que consegues ir outra vez buscar essa matéria. Tipo, vais ver a matéria outra vez, na altura, ou seja, fazes uma rechamada e aí é que te faz sentido. Eu, como ainda não comecei a trabalhar na área, nem nunca me foi preciso, nunca vi essa necessidade, mas acredito que seja verdade. Ok. Psicologia da saúde. Psicologia da saúde, lemos um livro, foi muito... Em conjunto na aula. Psicologia da saúde, pá, eu gosto imenso, estou a confundir com outra cadeira, acho eu. Mas foi com a professora Celeste, eu gosto muito da professora Celeste, ela é uma querida, e nós falamos muito da parte de... É mesmo muito curioso, porque nós falamos de saúde mental nas aulas e depois a exigência daquele curso é tudo... É contra a saúde mental dos estudantes. É um bocado irónico e aconteceu várias vezes ao longo dos anos. Eu acho que essa cadeira foi aquela que nós falámos de saúde mental, muito... Eu devia ter visto as cadeiras todas antes. Não, mas tranquilo. É que eu estou a... Eu acho que foi, porque eu acho que fui ler qualquer coisa sobre isso. E eu fiquei com a ideia que essa era muito focada na saúde mental. Mas é muito focado na saúde mental, só que nós, ou seja, o que às vezes acontece é que temos cadeiras com o mesmo professor que são muito parecidas. E então eu agora não consigo distinguir qual é que é qual. Mas eu sei que todas as cadeiras com a professora Celeste eu gostei imenso. Quais é que eram as outras, sabes? Foi tudo, ou seja, foi desenvolvimento Humano? sim, e eu acho que era mais qualquer coisa. Mas tinha muito a ver com isto, com a parte de saúde mental e, portanto... Mas saúde mental no sentido de... A minha questão é, em que contexto? Geral. Tipo, a parte Ok, era só uma noção geral de saúde mental. Sim, É isso? sim. Ok. Mas não falávamos das doenças, falávamos de coisas não? boas para a nossa saúde mental. Ok. Acho que Promoção foi de isso. saúde mental. Sim. Acho que foi lá uma professora a falar de cenas de promoção para a saúde mental, principalmente nos jovens e adultos. Adultos nada, crianças e jovens, desculpa. E também a professora contou, porque ela muitas vezes faz programas de promoção com miúdos que vêm de bairros muito difíceis e às vezes com miúdos que estão na... Como é que ele se chama? Tipo a prisão para os jovens. Prisão-escola. Prisão-escola. E isso aí são miúdos que têm muitas alterações de comportamento e às vezes não têm culpa nenhuma, é dos sítios de onde vêm e é os exemplos que eles têm em casa. E basta haver esta promoção de criar empatia, de pronto, só isso aí vai haver uma melhoria gigante e vão ser pessoas muito melhores daqui para a frente. Espero eu. Ok. Sim, eu acredito nisso. Eu quero Gosto de acreditar nisso. nisso. Deixa-me ver. Fundamentos da psicomotricidade. Essa foi com o professor Rui, em que era tudo o que era teórico sobre a psicomotricidade. Estes 7 fatores que eu já falei, o que é que eles são, há alguns exemplos, nós falamos muito da parte de intencionalidade, que é isto, ou seja, se tu olhares para uma pessoa a fazer psicomotricidade, parece que ela está a brincar. E o que conta aqui é a intencionalidade. A intencionalidade é aquilo com a maneira como eu estou a fazer, porque eu tenho objetivos e é por isso que esta criança está... Falando mais das crianças, depois também dá para aplicar noutros sítios, mas a ti parece que ela está a brincar, mas para mim ela está a fazer uma atividade que vai corresponder aos meus objetivos de uma forma muito prazerosa. Porque as crianças nasceram e sabem brincar, é a natureza delas. Não as posso meter numa mesa quietas quando elas querem saltar, querem mexer-se. E depois também falamos muito da parte... Agora estou-me a esquecer da palavra específica, peço desculpa, professor Rui. Mas é tipo aquela cena, estás a ver quando agarras num comando e é um microfone, agarras um chapéu de chuva e parece que é outra cena. Mas trabalham muito isso para estimular ali a imaginação, não é? Sim, porque há muitas crianças que conseguem... As crianças não falam muito sobre alguns temas,
principalmente aqueles que são mais traumáticos. Certo. Mas tu, através da brincadeira, da maneira como elas brincam, consegues perceber o que é que se passa. Se uma criança vê imensos brinquedos, tipo torres feitas de brinquedos, e vai destruí-los, alguma coisa pode não estar bem. E é preciso perceber. E Ou muitas em vez vezes- deste comando ser um microfone, é tipo uma faca. Exato. Yeah. Ok. E é muito importante isso. Ou mesmo a maneira como brincam com brinquedos. Tipo, imagina, tens uma Barbie e um Ken. Certo. E eles, em vez de estarem tipo, aos beijinhos, estão a discutir um com o outro. Alguma coisa, Sim. tipo, onde é que eles viram isto? Alguma Yeah. coisa não está bem. Isto não acontece nos desenhos animados. Isto vem de algum sítio. E é a partir de brincar que as crianças nos dão muitas explicações para as coisas. Pronto. E nós falámos muitas vezes disto com o professor e depois também tinha muita parte teórica. Esta foi uma das primeiras cadeiras que eu tive e foi assim grande chapada, porque é tudo muito técnico. Eu saía de lá e às vezes parecia que sabia a mesma coisa. Aquilo é preciso depois ir aplicando aqueles termos ao longo dos anos e começas a perceber onde é que eles fazem sentido e porque é que é assim. Mas a definição que nos deram lá de psicomotricidade, se eu te disser a ti, pá, não vais perceber nada, vais ficar na mesma. E cá ainda É que eu trouxeste também. ou não? Não. Ok. Mas, pronto, esse foi aquele exemplo da pergunta grande. É só uma pergunta em que era para despejar a matéria toda. E uma delas é a definição de psicomotricidade, que é, pronto, aquela mais conhecida, mais geral, que é aplicada por vários países. E eu lembro que fui para esse teste, mega abananada, e aquilo, pronto, tinha 5 páginas e eu não tinha suficiente para aquilo. Pus-me para lá de vital que eu tinha e tudo mais, e uma das coisas é a definição de psicomotricidade. Eu, pá, não sei. A malta levou decorado e eu não gosto muito de decorar cenas e não ia decorar aquilo tudo gigante. Para mim, para eu conseguir decorar, tem que me fazer sentido. E a partir do momento em que algumas palavras não me fazem sentido, não consigo. E então, eu lembro-me de ter escrito no teste, não sei qual é, que é a definição de psicomotricidade, provavelmente nunca vou saber, o que importa é que eu saiba aplicar. Porque E é para isso que nós lá estamos. E respondeste à escrevi e pergunta depois assim. passei. Mas eu lembro de ter ligado, saí do teste, ligar à minha mãe, tipo, mãe, olha, eu vou chumbar. E a malta lá à minha volta, o que é que se passa? E eu, pá, olha, não pus a definição, escrevi isto. E ela, ai, socorro. E eu, tipo, pá, depois passei, foi top. Yeah. E o que é que o setor disse? A pessoa não disse nada. Passou. Passou. É porque de algum modo ele concorda. Espero que Se sim, calhar. senão... Se ele só está a descobrir isto agora... Mas queres aproveitar? Qual é a definição de psicomotricidade? Eu não sei... nós não Podes... Força. Tranquilo. Ok, então a psicomotricidade é uma terapia de mediação corporal através da qual utilizamos o corpo de forma consciente, intencional e orientada para promover competências cognitivas, socioemocionais e psicomotoras. Pronto, e depois podemos aplicar em várias... Vou arrumar aqui outra vez. Podemos aplicar depois em várias coisas. Tanto podemos fazer intervenção precoce com crianças, pá, mesmo pequeninas, que é no sentido de melhorar a vida delas, porque às vezes vêm de bairros mais complicados e já se está ali a evitar, não chega a haver propriamente um problema e consegue-se calmar a cena. Podemos trabalhar com adultos, acho que é muito a parte mais de saúde mental, e com idosos. Com idosos também há muito trabalho, e depois podemos trabalhar em imensos sítios, podemos trabalhar nos hospitais, nos centros de saúde, pronto, nas escolas, Em lares também, exato. Eu fiz estágio na licenciatura só no segundo semestre do 3º ano e fiquei no Amadora Sintra, mas na parte de pedopsiquiatria. E eram muito miúdos, tinham só problemas comportamentais por causa do sítio onde viviam e dos exemplos que tinham à sua volta. E que tipo de coisas é que tu fazias lá no estágio? Era muito... Ou seja, aquilo eram crianças que tinham um dia tão exigente a nível psicológico pelo que viviam em casa e às vezes na escola, que às vezes o que elas queriam era brincadeira livre. Porque agora tens muitas crianças que não sabem brincar livremente. Tu pões imensos brinquedos à frente das crianças e elas não sabem o que é que hão de fazer. É muito brincadeiras estruturadas. Tens muitas crianças que saem da escola, vão para o futebol, saem do futebol, vão para o ATL, ou ao contrário. Sabem o que é que vai acontecer a seguir porque é sempre igual. Mas depois, quando é para brincar, seja na rua, seja dentro de casa, não sabem o que é que hão de fazer. Não sabem... Pronto, ou seja... Porque não está estimulada essa Exato. capacidade criativa. Exato. Ok. Mas qual é o vosso apoio nesse sentido? Vocês promovem essa brincadeira livre? Sim. As vossas intervenções são sempre ao nível da... Epá, não queria dizer brincadeira porque é o que tu dizes lúdica. que parece, mas sim, dessa parte lúdica. Ou seja, tu vais dar uma consulta àquela criança, tu vais-te sentar com ela, perceber mais ou menos o que é que ela precisa, criar uma brincadeira à volta disso que estimule os problemas que ela
que ela tem que trabalhar? Mais ou menos. Ou seja, eu quando estive no Amadora Sintra, estive lá muito pouco tempo por causa do Covid. Fiquei para aí 2 meses. E foram tudo sessões de grupo, que eram para aí 5 ou 6 miúdos, tendo a mesma idade, alguns já se conheciam da escola. E o que se faz muitas vezes antes, ou tenta-se fazer, porque às vezes não dá, porque são muitos, é fazer uma avaliação psicomotora. Nós temos várias escalas que podemos aplicar para perceber qual é que é, dentro daqueles 7 fatores também, às vezes. Temos a bateria psicomotora. E é tentar aplicar dentro disso e perceber onde é que tipo, há mais leque de falha. Pronto. Falha ali um bocado. E é depois às vezes trabalhar com eles todos juntos. Mas mesmo quando é individual, há esta aplicação de escalas ou só de uma escala no início, perceber para onde é que temos que orientar as nossas sessões. É também importante criar-se uma relação não só com o nosso cliente, como também com a família, especialmente em crianças. É muito preciso perceber como é que são os pais, quão presentes estão, com os técnicos que os acompanham, até com as escolas, para perceber como é que a criança é na escola. Há psicometricistas que vão mesmo à escola ver como é que é a escola, como é que é a relação, tudo mais, e com os médicos. E mesmo educar os pais, imagina, o filho sofre de uma deficiência. Muitas vezes os pais não sabem bem lidar com isso. Vocês também fazem essa parte da às educação? Vezes sim. Não somos não somos a melhor pessoa, às vezes o que damos é no sentido de dar orientações consoante aquilo que vamos vendo da criança. Mas há de haver pessoas muito mais... me esqueci da palavra. Pronto, pessoas mais indicadas para ajudar nessa parte. Se calhar os médicos e outros técnicos que estejam a acompanhar, às vezes são melhores. Mas nós também tentamos orientar um bocado os pais, sim. E voltando aqui um bocadinho atrás, quando, por exemplo, tu dizes que estávamos a dar aquele exemplo de uma criança está a brincar com um comando e de repente aquilo é uma faca, ou depois uma Barbie e um Ken e eles estão a discutir. O que é que vocês fazem nesses casos? Isso depois vocês reencaminham para, sei lá, psicólogos, psiquiatras, ou vocês próprios também de algum modo podem atuar nessas situações? Eu nunca tive numa dessas situações, portanto não sou a melhor pessoa de todo. Mas o que eu assumo que há uma sinalização daquilo que aconteceu, fala-se com os outros técnicos que estejam a acompanhar, às vezes não dá logo para falar com os pais, porque os pais não estão assim dentro do assunto. Certo. Mas fala-se com os técnicos, sinalizar, às vezes mesmo na escola, para tentar perceber, porque às vezes nós não sabemos que aquilo aconteceu, mas o professor da escola já sabe, porque o miúdo disse alguma coisa. E tenta-se juntar um bocado as peças. Mas depois é um bocado ver com a rede cá à nossa volta. No Amadora Sintra, eu gostei imenso do Amadora Sintra, é mesmo muito completo no nível de apoio que tem. Mas depende dos sítios. Há pessoas que vão só à psicometricidade e não têm mais nada, acho eu. Eu estou a perguntar porque, como te estava a dizer, achei curioso vocês terem uma cadeira que é psicoterapia e eu fui mesmo ver o que é que vocês dão na cadeira e vocês dão mesmo as escolas de psicoterapia, os tipos de psicoterapias, não é? Sim. Acho que é um bocado temos noção do que é que o psicólogo faz. Ok. Para também poderem trabalhar a par com ele? Sim, orientar, sim. Mas claro que se acontecer alguma situação que exija mais apoio do psicólogo, não somos nós que vamos fazer. Sim, claro. Mas podemos falar com o psicólogo, tipo, olha, isto aconteceu, o que é que achas Óbvio. que não sei o quê. E também é bom vocês terem o conhecimento para fazer ali a intermediação. Exato, sim. Okay. E depois tenho aqui fundamentos das terapias expressivas. Esse aí tivemos tipo dramaterapia, musicoterapia, coisas assim, tudo. Isso é muito fixe. É muito expressivo. A professora é muito engraçada, eu gosto imenso. Nós tínhamos aulas, mesmo no ginásio, com coisas, e foi muito giro. Ou seja, não é a melhor coisa para mim, porque eu não sou muito da parte expressiva, mas foi mesmo muito interessante, até para conhecermos o nosso corpo. Nós, alguns exercícios que fizemos, nós éramos crianças autênticas lá no meio, tipo, nós próprios a brincar, a fazer sessões uns para os outros, ou atividades uns para os outros, e ia ver aquilo. Mas depois também houve algumas exigentes. Eu lembro que há uma coisa que nós fazemos, que é o átomo, que é tipo, eu depois também vi isto acontecer numa sessão, que é, tu tens uma criança e pedes para ela escolher um objeto qualquer da sala para se representar a ela mesma. Ou então pode ser ela mesma. E depois escolhem objetos para os familiares e para as pessoas mais próximas. E onde a criança vai posicionar o objeto e a distância e tudo mais tem muito impacto. E às vezes quando és tu próprio, ou seja, quando é a própria pessoa a fazer de si mesma, se mete, por exemplo, a mãe ou o pai atrás, em vez de ser à frente, e mete mais longe e mais perto, tem muito impacto. E aí é uma maneira de tu...
Ou seja, não estás com a criança tipo, daste com o teu pai, ou corre tudo bem lá em casa. Não é, não é muito fácil assim. E se fores através da brincadeira é muito mais fácil. E mesmo nos desenhos, imagina ela desenhar-se sim. maior do que os pais, ou vice-versa, Sim. ou tipo afastada do pai, né? Nós chegámos a falar disso, mas essa parte não me lembro. Eu tenho um livro em casa, eu cheguei a comprar um livro sobre isso, sobre a parte de desenhar a família, mas nunca foi uma coisa que... Isso, no fundo, são muito fundamentos da terapia sistémica. Também. Isso é muito engraçado. Isto no fundo liga-se tudo. Sim, mas eu fiquei muito entusiasmado com o teu curso porque eu não fazia ideia que vocês tinham tanto esta parte. Aliás, eu até te vou ler aqui uma definição. Já não tenho aqui. Pensei que tinha aqui. Porque eu estava a ver um videozinho no YouTube. No YouTube. Fizeste mais trabalho que faz aqui. Para tentar perceber um bocadinho o que era o curso. E ela basicamente estava a explicar que era apoio emocional, cognitivo e motor nas diferentes idades. Sim. É uma boa definição. Yeah. Ok, pronto. E eu achei muito Devia ter curioso escrito porque essa vocês no têm, de teste. facto, um apoio muito completo, tanto à criança, como ao adulto, como ao idoso. E, por fim, integração social e reabilitação tem a ver com ISR. trabalhar nas prisões? Ou não? Acho que é essa. ISR. Gostei imenso. Nós aí Nem se nota. falámos de acessibilidade. Mas acessibilidade... Das casas ou Sim, dos também. espaços? Acessibilidade física e acessibilidade online. Ou seja, eu consigo entrar aqui e perceber se esta sala é acessível ou não. Eu houve uma altura em que até andava tipo a medir rampas, porque acho que o máximo de uma rampa é tipo 18 graus. E se fosse mais do que isso não era acessível para uma cadeia de rodas. Mas porque tem que partir do pressuposto que a própria pessoa que vai na cadeira de rodas tem que ter força para... Sim, isso é que é para se acessibilidade. puxar. Ok. Não pode ser... Pois, porque isso... Isso não é acessibilidade. Ok, e de um modo geral achas que Portugal tem boa acessibilidade? Não, de todo. É mesmo assustador em alguns sítios. Pá, é um bocado chato. Eu sei que a calçada portuguesa é muito nossa, mas não é um caminho muito acessível para as pessoas. E depois a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. É tipo também para crianças. Ou seja, houve agora há pouco tempo um vídeo que uma rapariga de cadeira de rodas partilhou, que é as cenas de pesar num supermercado muito grande, conhecido, são relativamente altas. Então uma pessoa de cadeira de rodas não consegue pesar as frutas e os legumes. Yeah. Mas não só não consegue ela, como também não consegue uma criança. Quando tu queres tornar uma criança mais autónoma, tipo, está a tratar as coisas, tipo, olha filho, vai ali, pesar, não sei o quê, e a criança torna-se mais autónoma. Mas ela não consegue. Não há aqui acessibilidade. Portanto, a acessibilidade nunca deve ser só feita para as pessoas com deficiência, é geral. E onde é que achas que começa esse problema? Começa muito na nossa mentalidade. De algum modo marginalizar essas pessoas? Ou marginalizar não é dizer que eles, mas é tipo meter à margem, Sim, quase que não pensamos. negligenciar essa existência. Sim, nós temos, ou seja, nós falamos de dois modelos, que é o modelo médico e o modelo social. O modelo médico é, tu tens a sociedade e tu adaptas as coisas que as pessoas com deficiência têm para funcionarem na sociedade. Mas tu depois tens um modelo social que é adaptar a sociedade para as pessoas com deficiência conseguirem andar, para terem menos barreiras, Certo. para conseguirem funcionar no dia-a-dia sem precisar de qualquer ajuda. Porque tu queres é funcionalidade, acessibilidade ao máximo, porque que as Porque lá pessoas está, sejam sim, independentes, toda a gente têm o deve ser direito, e tem direito de- têm o direito, exato. Ser independente. E nós ainda estamos muito feitos para a sociedade e há muita gente, é muito difícil. Eu só depois de ter tido esta cadeira é que percebi algumas situações, mas nós, a nível geral, não temos muita noção de que há algumas mudanças que podiam ser feitas e tornava-se muito mais fácil. Às vezes há tipo cartazes, tem uma letra toda XPTO, muita gira. Fica brutal assim o cartaz, mas há muita gente que não consegue perceber. Às vezes pelo contraste das letras. Ok. Ou pelo tamanho, ou pelo tipo de letra. Isto eram coisas que podiam ter sido alteradas e era muito mais acessível. Pronto. Ok. Eu estou a pensar porque depois também há... Depois também é online. Online também é um bocado difícil. Eu cheguei a fazer um curso agora há pouco tempo, para além do que falámos nas aulas, e pronto, há muitos sites, há alguns que já são acessíveis, mas depois não só não são acessíveis alguns sites, como muitas vezes as coisas que há para tornar os sites mais acessíveis são muito caras.
E há pessoas que não têm dinheiro. Mas o que é um site acessível? Às vezes tens um botão em que consegues pôr a letra maior, podes fazer um contraste diferente. O clica aqui, não diz só clica aqui. É tipo, se tu clicares ali, ou seja, há muitas... Por exemplo, uma pessoa cega não consegue ver que está... Ou seja, está ali um clica aqui, mas está ali um clica aqui para quê? Não consegue perceber. É preciso dizer... Aquilo devia dizer, tipo, menu. E tu clicas ali e sabes que é o menu. Ou para ir para o outro mas a link. pessoa cega... Consegue usar um computador. sim, mas estás a dizer aparecer no site ou aparecer no teclado? A aparecer no site. Calma. A pessoa cega tem que usar... Ok, usa o computador, mas é que é um braille. Sim. Ok. Mas não vê o que é que se está a passar no... Se andar... Os computadores das pessoas Pois, eu não sei como é que são. cegas Ok. têm áudio. E então as pessoas andam para cima e ok. para baixo. Porque é isso, ou seja, um site acessível tem que ter tudo muito corrido. Então andas para percebo. cima e para baixo, aquilo diz E depois onde é que estás a passar. o site diz clica aqui e a pessoa, como não está a ver o site, Yeah. não consegue entender que aquilo é para ir para o menu ou... Exato, vai para outro sítio. Ok. Percebo. Mas isso são coisas que são caras. Como é que pronto. vocês eram avaliados nessa disciplina? Nós aí fizemos fizemos 2 trabalhos. Um, acho que foi sobre a declaração das pessoas para as pessoas com deficiência. Acho que foi sobre um artigo em específico. 54 de 2018, para aí? Não. Se calhar sim. E depois escolhemos um espaço. Podíamos escolher um site ou um espaço. Nós escolhemos um espaço e fazemos medidas à volta, a tudo, para saber se aquilo era acessível ou não. Dentro dos decretos de lei que já existem sobre Mas isso. cada pessoa escolhia um espaço ou era em grupo? Em grupo. Que espaço é que vocês Nós escolheram? escolhemos aquilo chama-se a Quinta da Graça, que é um segundo edifício da FMH, que é mais feito para a parte de reabilitação psicomotora. Vimos também a parte Imagino das que casas de esse banho. seja boa acessibilidade ou não? Eu acho que era, sim. Mas, por exemplo, a nossa faculdade não tem. Ok. É um bocado difícil chegar lá. Mas a faculdade sabe disso. Só que é um edifício mesmo muito antigo e não dá para fazer algumas alterações. Mas, pronto. Que outras cadeiras é que podem ser importantes acionar? Eu gostei imenso de cadeiras de mestrado, porque também depois é mais relacionado com a minha tese, que é desenvolvimento de motor, em que aprendemos a evolução das crianças quando estão, ou seja, quando elas começam a andar, quando começam a lançar uma bola, a chutar uma bola. Isso é muito interessante para tu perceberes em que etapa é que a criança devia estar, para saber se tens de estimular mais ou não. Quais são as etapas da criança de ver, andar e falar? Andar e falar? O que se diz normalmente é 1 ano andarás, 2 anos falarás. Mas isso depende muito, ou seja, primeiro que tudo, nenhuma criança é igual. Mas acho que isso aí tu já estudaste também. E agora com a cena do Covid, houve muitas coisas que atrasaram. Uma das coisas que tens muitas vezes agora nas crianças sabem falar, mas não sabem pronunciar bem as palavras. Porquê? Porque não veem a boca da pessoa. Porque as pessoas nos infantários, os educadores, têm que estar com máscara. Então há muitas alterações que se vão notando. E há muitas coisas que estão muito mais atrasadas. Tipo, os seus pais dizem, quando tinha há uns anos já andava. Não, agora não anda. Mas isto é completamente normal nos dias que estamos hoje e com o confinamento. A estimulação, principalmente miúdos que nasceram durante os confinamentos e tiveram em casa, a estimulação foi muito menor. E a parte social também. Porque tiveram muito tempo fechados só com os pais. Mas sabes que eu, por acaso, presenciei um bocado o contrário. O meu irmão tem 2 anos e ele... Eu também bebê Covid. Hã? Bebê Covid. Não é bebê Covid. Ele vai fazer 3 agora, portanto foi 1 ano antes do Covid. Ok. Foi mais ou menos... Sim, mais ou menos 1 ano antes. Mas ele, no confinamento, ele teve ali, 1 mês, connosco, sempre, todos os dias, e isso até o estimulou muito mais e ele começou a andar mais depressa. Ok, sim, consigo ver isso acontecer. Mas porque agora... também tem a atenção toda, Sim. estás a ver, sempre ali a estimular o... Okay, E como é que agora está na parte de socializar com outras crianças? É assim, ele tem um problema, é que eu tenho 20 anos, então é como se ele fosse filho único no sentido em que a atenção é toda dele. Tipo, de 3 pessoas lá em casa. Sim, mas e com Estás a outras ver? crianças? Espera, Ok, eu ia chegar a esse ponto. Qual é o ponto que eu estou a tentar chegar? Esse facto faz com que ele próprio sinta-se sempre um bocadinho mais especial do que
tipo, mas ele não tem dificuldade em socializar, estás a ver? Mas ele gosta da atenção para ele, Yeah. estás a ver? Mas sim, se calhar pode ter também a ver com isso no sentido de teve 1 mês e tal, sempre só ali com a família, em que não... Ou seja, o primeiro ano que ele teve era um bebezito, ainda nem havia bem a socialização com os outros. Na altura em que ia começar a ter socialização, ficou em casa, Yeah. atenção toda para ele. Qual é a avaliação que tu fazes isto? Não posso avaliar assim, ainda nem ouvi, não é? Mas é isso, ou seja, mas é muito normal, não é o fim do mundo. Sim, não. Porque existem períodos críticos que são alturas em que as crianças e os jovens sim, vai até um bocado mais tarde, estão mais suscetíveis a aprender uma coisa, por isso é que às vezes tens miúdos que aprendem logo 2 línguas no início, que vão logo para a piscina quando ainda não sabem andar e queijo. E são períodos críticos em que é muito mais fácil, mas não é por isso que nunca vai ser uma pessoa, não vai ser uma pessoa sociável, pronto. Mas é mais fácil nessas alturas de guardar essa informação. Ok. Mas atenção, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu até sinto que ele seja bastante sociável, E acredito que sim. ao mesmo tempo. Mas agora, mas- compara... Ou seja, tu vives aqui, na aldeia. Sim, Compara... E então ele teve acesso tipo a um pátio. sim. Pronto. Compara um miúdo que teve acesso a um Ah, pátio percebo. e na aldeia, com, por exemplo, um miúdo que teve no meio de Lisboa, não tinha pátio, Só tinha uma e os varandita. pais são tipo 2 consultores que trabalham até às tantas. Quem é que estimula? Percebo. Às vezes sim. Não, é verdade, é verdade. E não deixa de ser importante, não é? Mas não Exato. pode ser só isso. O Faustino disse o tablet. E atenção, não estou a julgar ninguém, porque nós na altura trabalhámos com o que tínhamos. Cada um de nós Claro, trabalhou com o que claro, tinha e claro. que conseguiu. E não é por isso que vão ser menos importantes, não vão ser menos inteligentes, essas coisas todas. Mas isto teve muito impacto. Não imaginava que tinha tido tanto, porque foi muito tempo, mas ao mesmo tempo não foi assim tanto tempo. Mas não me estava a lembrar que há bebés que só nasceram com esta realidade. E então isso da pronúncia de palavras nunca pensei. Eu fui percebendo agora, fui notando, porque agora também estou com o miúdo, está a começar a falar. Mas... Espero que os pais não vejam isto. Mas isto é uma coisa muito normal, porque eu depois fui ler coisas sobre isso e assim, e é mesmo muito normal. Terceiro ano da licenciatura, foste para o Uruguai. Ok. Como é que isso acontece? Como é que se chama o programa? Pá, aquilo são bolsas de mobilidade de um banco. De um banco. De ok. um banco. De um banco, sim, conhecido. Vermelhinho. Ok, Mas com S de Sporting. ok. Ok, sim, mas tu é que te propuseste, tem alguma coisa a ver com a escola? Não tem? Tem. Isto há em mais escolas, mas pelo menos na minha não é muito falado. Mas a escola é que propôs? Não. Já se fala em Erasmus, isto é uma coisa geral. Certo. Mas só que a psicometricidade na Europa só dava para ir para Paris. E eu e francês, chapéu. Não é? Apesar de ter tido 3 anos. E só havia em Paris... Não, acho que havia também tipo na Holanda, uma coisa assim, mas não era bem psicometricidade, era uma coisa parecida. Mais relacionada com o desporto. Mas depois falou-se em Uruguai. Eu, pá, Uruguai, top, não sei o quê, um Grande bocado cena. longe, também já estive nos Estados Unidos, foi muito boa, estou top, estou pronta para isto. Mas descartei um bocado a cena, já não lembro o que aconteceu, mas depois não pensei nisso durante muito tempo. Porque só havia 2 bolsas e era para a faculdade toda. Que eu pensei, pá, isto deve-se falar entretanto, a malta começa muito curiosa e se calhar nem vai dar para ir, então não criei muitas expectativas. Mas uma vez fui lá falar com a senhora, que está a tratar dos programas de mobilidade, ela disse, pá, só uma rapariga que concorreu, ainda há espaço. E eu tipo liguei aos meus Ainda pais. só uma pessoa que tinha concorrido? Sim, só uma pessoa e foi a Mas Beatriz. porquê? Porque não sabiam disso? Não se fala, ok, agora estou a ser má pessoa, porque também se calhar há pessoas que não têm possibilidades de ir, é verdade, temos uma bolsa, mas não cobre tudo, Ok. pronto. Ou Mas possibilidade ou interesse. Ou né? interesse, exato, Yeah. pá, ir para o outro lado do mundo, não sei o quê. Mas pronto, eu só tinha concorrido a Beatriz, ainda havia aquela vaga, tinha que dar tipo a resposta, não faltava muito tempo para fechar a cena. E eu, posso então falar com os meus pais? Eu fui falar com os meus pais, expliquei-lhes a situação, e os meus pais, nisto aqui, são sempre, pá, olha, aproveita. Tipo, é isso a cena, eu viajo porque os meus pais me ensinaram isso e a tirar-me de cabeça para algumas coisas. Eu disse, olha, esta oportunidade, gostava imenso de ir, a bolsa, pronto, é X,
não vai cobrir tudo, mas é grande oportunidade, nananana. E eles, ok, vamos tratar disso então. Então já estiveste nos Estados Unidos e correu tudo bem. E ok, então vamos. Inscrevi-me. Estava meio à espera que houvesse mais alguém a tentar candidatar-se, por causa das médias, o quê? Ninguém se inscreveu. Que eu Só saiba. houve duas Que eu candidaturas. saiba, mas ninguém se inscreveu. Pronto, fomos para lá. Tive para aí um verão. Passou tudo muito a correr, a inscrição foi... e depois não havia muito bem um contacto certo com a faculdade, então tive imenso tempo sem saber se a faculdade nos tinha aceito ou não. Eu estava tipo, pá, não sei se vou ou não vou, pá, não sabia. Nem contei nada a ninguém, acho eu. Mas depois tinha ido sair para os Santos, no outro dia acordei de manhã com uma cena da faculdade, foram aceitos, e eu, pá, muito louco, vamos! Foi um semestre. Sim, foi um semestre, Ok. antes do Então, Covid. guia-me por esse semestre. Foi um semestre muito tranquilo. Eu fui mesmo para aquele clichê de Erasmus, sabes, em que não fazes nada. Foi um bocado Não isso. estou a par. Foi um bocado isso, não foi... Mas vocês iam lá ter aulas? Nós tivemos algumas Online aulas. ou lá? Na Presencial, universidade? ainda não havia Covid. Não, sim, mas eu pensei que podia ser online para a vossa universidade em E Portugal. nós cá em Portugal. Não, calma. Vocês lá Sim. E ter aulas... ia ter aulas na não, nós universidade em decidimos, Portugal. eu fiquei com 2 cadeiras por fazer, acho eu, mas depois consegui despachá-las quando voltei. Falámos disso com os professores. Então, mas... Ok, tinham lá algumas aulas, tinham lá algum tipo de estágio, algum tipo de Fomos prática? a alguns sítios e tínhamos prática, mas era um bocado difícil, porque era com miúdos e às vezes com idosos, mas era tudo espanhol e nós não tínhamos muito... Foi muitas vezes só ver. Pronto. E depois Iam era... como segundo profissional? No fundo, sim. Mas era tudo grupos grandes. Eles têm muita prática. Eu gostei muito de ver psicometricidade no Uruguai e fez muito sentido. Eu sinto que lá percebi muito melhor o que era a psicometricidade. Gostei mesmo muito de as ver a trabalhar. Se bem que a abordagem delas é diferente. Mas gostei muito de as ver a trabalhar. É diferente em quê? Pá, não sei, acho que é... Na abordagem que elas têm com as pessoas, ali não existe terapia ocupacional. Portanto, às vezes é um bocado... É as duas coisas, Aí é acho muito eu. mais misturado, é Sim. isso? Sim, acho que é um bocado isso. Mas... Pá, gostei imenso. O que é que gostaste mais da cultura do Uruguai? A descontração, pá, mesmo brutal. Eu... Cá, pronto, é isso. Não gosto da parte expressiva, mas lá foi às aulas de tango e salsa. Tu lá entraste no espírito. Claro. Comi imenso. Mas isso eu acho que é uma característica da América do Sul. Não achas? Sim. Eu no outro dia estava em Lisboa e estava a ir do Uber e estava a falar com... Ele era brasileiro, o condutor do Uber. E eu estava-lhe a perguntar um bocado. Eu gosto sempre de perceber o que é que eles... porque é que veio para cá? Tipo, o que é que... E ele estava a dizer que... Eu disse, o que é que sente mais falta no Brasil? E ele disse, sinto falta da descontração. Porque eu sinto que cá é tudo muito mais... E eu até achava que nós até somos mente aberta e não sei o quê. Sim. E ele disse, mas eu sinto que nós lá curtimos muito mais a vida. Que lá é outro nível. E tu sentes mesmo isso. Eu tive no Brasil e sentes isso. Eu estive Sentes lá em novembro também. eu tenho a ideia que tipo, um brasileiro está a cantar e está a curtir a vida. Estás a ver? É isto que eu penso de um brasileiro. E depois eu estive também na Jamaica. E na Jamaica, o lema deles é Jamaica no problem. Estás a ver? E eles estão sempre nesta vibe. Claro que há problemas, claro que há situações difíceis, claro que não é tudo bom, né? Tipo, eu adoro a Europa, é aqui que eu quero viver. Mas acho que também temos muito a aprender com essas culturas de, chill. Tipo, acho que a vida é um bocadinho mais doce do que aquilo que nós às vezes também queremos fazer para Não, ser, é né? verdade, é verdade. Eu também depois tive um congresso de psicometricidade no Rio e fui lá, em novembro. Foi brutalíssimo. Foi incrível. Mais pelo Brasil. O congresso também foi bom, gostei muito. Porque eles lá no Brasil não têm licenciatura em psicometricidade, têm tipo pós-graduações, sabes? Uhum. Podem ser educadoras de infância. E depois? Exato, depois tiram essa pós-graduação e é como se fosse uma formação e uma adição. Como é que eu ia te explicar? Um complemento à prática. É um complemento. Yeah. Pronto, é um bocado isso. E fizeste o 12º Estados Unidos. nos Estados Unidos. Burlington, Colorado. Como é que isto acontece? Bem, isso também foi muito louco.
Estava a estudar para um teste de matemática, acho eu. Estava mesmo farto, estava tipo, já a scroll, tipo, vamos não estudar. E encontrei aquilo. E eu, pá, brutal, Mas Estados que Unidos. programa é que é? É... Eu não posso dizer nomes? Podes. É da Multiway. Multiway. Sim. Não é tão conhecida cá. Cá há muita malta que vem da AFS. Nós, entretanto, acolhemos 2 pessoas da AFS cá também. Ok. Uma rapariga das Eu Honduras. não faço ideia do que é que estás a falar, mas... Das Honduras e outra das Ilhas Faroé. Hum. Mas pronto, isso é malta que faz tipo um ano inteiro, às vezes pode ser 3, 6 ou um ano inteiro noutro país. Em casa de famílias de acolhimento? Sim, Ok. sim. Eu tive lá uma situação em que tive que mudar de família de acolhimento. Foi um bocado tenso. Porquê? Porque não estava, não deu match e já estava a ficar mesmo muito tenso. Foi muito complicado. E nisto tudo a minha mãe não soube. Só falei com o meu pai, tipo, disse, olha, isto não está a correr muito bem. E depois nós, para além da família de acolhimento, temos um representante lá e um representante cá. E o representante cá foi tipo, isso ainda não estás habituada, também ainda não passaram 3 meses, não sei o quê. E eu, pá, aquilo não me estava a entrar bem. Falei com a de lá, e ela disse, ok, vamos ver como é que corre, não é? E não estava mesmo a dar match, não estava mesmo a sentir-me bem. Foi um bocado chato. Foi um bocado chato e foi muito exigente para mim. Ou seja, porque eu pensei, ok, se calhar a culpa não é desta família, sou eu que não estou bem aqui, eu devia ter ficado em Portugal. E depois percebi que não, né? A família simplesmente não deu match, não estava preparada para receber estudantes de intercâmbio e eles tinham mudado de associação para receber estudantes porque a última tinha dito que eles não estavam aptos para receber. E eles mudaram para outra associação. Mas o que é que lhes faltava? Pá... Eles não vão ver isto, por isso também não há medo. Não, ou seja, mas eu também não sei muito bem. Eu tive... Mas eles não eram simpáticos? Não, eles eram muito rudes e estavam à espera que eu ajudasse lá, fosse tipo a empregada deles. Sim. Ok, é disso que se trata. E depois, eu, para ter lá a equivalência à matemática de cá, do 12º ano, tive que fazer College Calculus. Já tive que me inscrever numa cadeira da universidade para conseguir ter equivalência à matemática em Portugal, do 12º ano. E aquilo era mesmo muito exigente, porque eu não tinha dado aquela coisa de derivadas e primitivas e de repente estava a fazer uma cadeira de universidade sobre aquilo. E eu precisava de muito tempo depois das aulas para conseguir pegar naquilo como deve ser. Às vezes até tinha que pedir ajuda ao meu pai cá em Portugal, porque sozinha não estava a conseguir. E eles ficavam muito chateados de eu estar muito tempo no quarto. E eu, olha, não tenho grande culpa, eu preciso passar esta disciplina. E eles, ou seja, o combinado era do estilo, eu chegava a casa às 4, 5, 6 eles desligavam a internet. Eu, ok. Então, como é que eu faço? E que era para tu saíres do quarto e ires fazer o quê? Para estar com eles a ver televisão. Pá, Era também faz casal, parte. Também faz parte. Tinha uma bebé. Okay. Mas era um casal carente, é isso? Eram carentes. Não sei, não quero estar a assumir coisas, mas foi difícil, mas depois mudei para uma família que foi brutalíssima, fizemos imensas coisas, fomos tipo à neve e fomos a muitos sítios e foi mesmo muito giro. O que é que tu levas dessa experiência? Pá, acho que foi uma experiência que me mudou muito e depois uma coisa que se sente é que parece que as pessoas cá estão iguais e tu viveste toda uma outra vida e de repente tens que voltar para esta. Isso aí foi um bocado estranho. Mas trouxe muita coisa. Foi aí que eu também comecei muito nesta parte de me tirar de cabeça para as coisas. Eu estive lá, fiz atletismo, fiz cheerleading, fiz teatro, fiz muitas coisas. E pronto, foi como fiz no Uruguai. Tirei muito, muito de cabeça para as coisas. Porque só estou lá uma vez. E pronto. E ainda por cima tive a sorte de ficar numa escola muito pequena. Éramos mais pequenos do que o liceu. É muito menos gente, era mesmo na aldeia. E dava-me bem com toda a gente e foi mesmo muito giro. Foi uma experiência que não há mesmo palavras, ainda hoje parece que é mentira. O que é que tu achaste da cultura americana? No Colorado, pelo menos, não é tão mau como se pensa. Nós comemos bem, nós comemos peixe e legumes, não é só fast food. Lá, o McDonald's é o pior que tu podes ter, tens coisas muito melhores. Ah, é? Yeah. Mas por isso é que ainda é mais chamativo lá, é isso? O quê? O fast food? McDonald's. O McDonald's não, mas os outros se calhar sim. Ah, tem muitos mais, ok. Exato, tem muitos mais. As pessoas são muito queridas, eu gostei muito. Ainda por cima eu fiquei no centro, quase sul, e as pessoas são muito mais simpáticas, que eu depois estive em Nova Iorque e notas bem a diferença de ares mesmo.
Porque também, é a ideia que eu tenho, não sei, nunca estive lá, mas tenho a ideia que aí em Nova Iorque é mais, ok, cidade, casa-trabalho, Sim, tal, não queres tudo saber. Tu mais podes estar sério. tipo aos berros no meio da rua e a malta não quer saber. Já está, tipo, olhar para o relógio e Yeah. passar. Yeah. Pronto, aquilo é, ou seja, a nível de escola é muito mais fácil. Eu tirei, governo americano, eu devo ter tirado a melhor nota da turma. Inglês, O governo americano falava o quê? falávamos dos estados, dos presidentes, tipo dos amendments e coisas assim. E depois o teste final era quando tens que fazer, quando queres nationality americana, eles podem te fazer 10 das 100 perguntas que existem. E aquilo é só decorar as 100 perguntas e metias no teste. Ok. E eu cheguei lá e meti, né? Tipo, era fácil. Sim, tivemos algumas disciplinas muito engraçadas, mas eram todas relativamente fáceis. Eu lembro-me que tivemos Física e Química e eu, na aula, o professor estava a fazer uma cena, estava a complicar um bocado e eu cheguei lá com uma regra 3 simples e chegámos à cena. Se calhar não... Pronto. Não, mas o professor... Arriscado mais uma vez. Não, porque ali o professor, eu expliquei-lhe o que é que estava a fazer e depois ele pediu-me para eu explicar ao quadro. Ok. Pronto, foi isto, ok. Foi mais seguro. Sim, não foi é mais tão seguro. levantaste eu faço isto. Não. Mas eu gostava muito daquele professor também, era muito querido. As pessoas são todas muito simpáticas, overall. Pá, come-se bem. Tive aquela cena do prom. Não foi pedida, mas foi bom. Depois eu também, pá, se não tiveres carro não consegues ir a lado nenhum. Mas, é já ali, 4 horas. Okay. Ok. Tipo, tudo meio longe. Depois as lojas também são uma loucura, tipo, são gigantes. Mas... Pá, não sei, gosto muito de me focar nas pessoas. As pessoas foram todas muito queridas E a comigo. relação com os gestores? Porque em Inglaterra, por exemplo, nós tratamos-los pelo nome próprio. Lá Em Portugal também. já não existe tanto. Lá. Não, é tipo Miss Rivard. Mr. Lá é Jones. mais... Ok, então não é... Também Mas não é eram tudo pessoas muito acessíveis. Mas eu gostei muito. Acho que já estou um bocado a repetir-me, mas... Não, sim. Acho que é interessante. Tu achas que é interessante? Eu acho mesmo que é interessante, mas é muito difícil explicar a cena de ir para os Estados Unidos. Sim, é uma experiência que viveste. Para alguém, não exato. é uma informação teórica. Não. Exato, é muito difícil explicar para quem nunca foi. Também estiveste nos escuteiros. Sim. Muitos anos. Sim. Mas estiveste especialmente num programa de sustentabilidade, é isso? Estive no Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ok. E o que é que vocês fazem com isso? Ok, então vá. Eu tive Além de deixar o mundo um lugar melhor, não é? um pouco melhor do que aquele que encontramos. Exatamente. Eu tive pouco tempo nesse departamento. Eu depois também, entretanto, tive noutros, mais também relacionados com a sustentabilidade às vezes. Mas nesse aí tive pouco tempo. Entrei para aí em... Eu acho que foi mesmo em março de 2020. Já estávamos em casa e saí agora em novembro porque saí mesmo dos escuteiros. Okay. Foi um Portanto, só bocado gostas complicado. de trabalhar durante a pandemia, é isso? Lá. Não. Foi bom. A parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável é muito importante para toda a gente. Mas há pessoas que não sabem o que é. Não sei se sabes o que é. Eu acho que não sei o que é. Não sabes mesmo? Ou seja, é ter objetivo, é criar objetivos Eles já existem. para a sociedade. Pois, ok, não sei o que é. Então Explica-me. basicamente, Elucida-me. em 2015, a ONU criou o documento que é a Agenda 2030, que foi assinado por 196 países, pai, não tenho a certeza. Calma. 196 países, acho que foi qualquer coisa assim. Se calhar foi mais. Ok, que são os objetivos mundiais para a sustentabilidade. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e cada país escolheu 5 principais. Eu não sei quais é que são Para os 5 implementar, é isso? Exato. Mas nós, no CNE, pegámos no chat, CNE. Corpo Nacional de Escutas, dos escuteiros, pegámos nos 17 e fizemos formações sobre eles, sobre os objetivos no geral. Deram formações? Sim, fomos aos diferentes núcleos e agrupamentos e regiões. Tudo em escolas, universidades e esse tipo de coisas? Não. Escuteiros. Tu estás nos escuteiros, Ok. estás no agrupamento. Ok. Depois pode certo. fazer parte do núcleo, de uma região e tens a parte nacional. Ok. Pronto. E nós o que fizemos foi mostrar aos escuteiros o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido por ODS, e como é que os podes aplicar em casa. Em casa, na tua escola, na sociedade, porque o que tu tinhas antes eram objetivos do milénio, que eram muito... Eu não sei se era... Eu acho que era muito virado para as empresas, não tenho certeza. E agora o que tu tens são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são também para fazer por pessoas. Para o indivíduo. Exato, Ok, para a isso é pessoa. interessante. E eles são divididos em 5 P's, que é paz, planeta, prosperidade, pessoas e parcerias. Não são bem nesta ordem.
Mas pronto, ou seja, porque a sustentabilidade é isto, não é só ambiente, é também a parte social e económica. Pode uma coisa ser mega amiga do ambiente, mas para ti não ser sustentável porque é muito cara e não é sustentável. Ou mesmo, imagina, até podes ter práticas sustentáveis de, sei lá, fazer roupas. Mas se tiveres uma mentalidade demasiado consumista, deixa de ser sustentável porque consomes demasiado. Exato. Podes simplesmente não fazer mais roupa e não comprar mais roupa. Se que tu tens, te chega, não faz sentido estás a fazer mais... Ou comprar roupa em segunda mão. Se não precisas de mais roupa, não faz sentido estás a comprar roupa em segunda mão. Ok. Mas diz-me, por exemplo, um objetivo. Erradicar a fome. Que é o número 2, acho eu. E o que é que cada indivíduo pode fazer para contribuir para isso? Podes fazer compostagem, podes reaproveitar as sobras. Imagina, tipo, descascas as batatas. Certo. Com a pele das batatas podes meter no forno e tens, tipo, batatas fritas. Ok, então isso vai na base de cada indivíduo reduzir um bocadinho o desperdício de comida? Sim. E claro que depois há objetivos mais gerais e mais difíceis, que não podes atingir sozinho, mas podes fazer a tua parte. Sim. E outros? Mas como é que o desperdício de comida vai erradicar a fome? Não estou a perceber a ligação só. Não, acho que é... Pois, eu também fiquei Sim, um eu bocado também com essa dúvida, mas é no sentido de... Se tu não desperdiçares, consome-se menos. Estás a ver? Imagina, porque no dia a seguir, em vez de tu ires comer mais comida de outra, tipo, comes aquelas cascas de batatas. Estás a ver? É que não foi o melhor exemplo. Não, mas eu estou a perceber. E depois é menos que estás a consumir. Pois, mas mesmo assim é recursos do planeta, não deixa de ser. Exato. Porque Mas, depois essa cena, mas os o objetivos facto estão de eu todos estar ligados. a comer em Portugal não erradica em África. É verdade. Não, é verdade, é verdade. Calma, também isso é outra questão. Sim, isso. Também há Yeah. fome cá. É bem reduzido. Exato, também há Sim, fome mas, cá. ou seja, tu tens tipo o banco alimentar. Ou ReFood. ReFood é uma cena, é um conceito muito interessante. Conheces? Não. A Andaria. Basicamente é virado para os restaurantes e para os supermercados. Coisas que estejam quase a prezar de a perder fora da validade. Sim, fora da Eu digo validade. prezar e a malta aqui não sabe o que é prezar. Eu sei o que é prezar. sabes? Então, prezar, fora da validade. Pronto, ok. Então, prezar. Fora do prazo. Estão quase... Yeah. Somos uns aldeõezinhos para no soto. Nem Não, sabem eu o que é que sou. Eu digo isso. Há pessoas que Não, não sabem o que é. prezar, completamente Pronto. prezar. Mas pronto, ou seja, o restaurante cozinha e naquilo não vai vender e não pode utilizar no dia seguinte. E então podes enviar para a ReFood e a ReFood vai redistribuir essa comida por pessoas que precisam. Ok. Porque o banco alimentar é muito importante e é muito interessante, mas se tu fores a ver, o banco alimentar são, tipo, é enlatado, não sei o quê. Pá, de vez em quando também é bom ter uma sopa, coisas Sim, assim. comida saudável. Exato. Não que o resto não seja saudável, mas às vezes não é mais equilibrado. Okay, Então o vosso trabalho nessa parte dos escoteiros era então transmitir essas informações para as comunidades saberem como é que podem aplicar na vida delas sim. e também para elas próprias partilharem com a sua própria comunidade. Não é? Sim, porque o objetivo inicial foi fazer a parte de sensibilização e ensinar a malta. Mas depois também tens a parte da ação que é, ou seja, nós somos 72 mil e estamos divididos por Portugal inteiro. Não faz sentido ser só a parte nacional a trabalhar. Tens que sensibilizar os agrupamentos para a nível local criar em parcerias. Porque, ok, há ReFood em cada sítio. Não faz sentido ser eu nacional a trabalhar. Ok, já estou a divagar. Mas pronto. Ou seja, é incentivar os locais, por exemplo, o agrupamento aqui de Leiria da Sé, trabalhar com a ReFood. Ok, percebo. Para incentivá-los a criar protocolos. Exato. A mostrar que tipo de opções é que há para eles também implementarem. Já ouviste falar do freeganismo? Não. Okay. Não, já ouvi falar, mas não sei o que é Tens que ver o episódio da Eva. Ok. A Eva faz isso. Eu já fiz com ela. Eu já fui fazer com ela. E que tal a experiência? Brutalíssima. Trouxemos imensas coisas para casa. Pois, pouparam muito dinheiro e muita comida, né? Muita cebola. Não foi da cebola. Mas é a vegan da máquina, tipo, ela ia lá, luvas e que... Sim, ela está noutro nível. Ela é outro nível. Mas se quiserem aprender é com a Eva, né? Completamente. Eu gostei imenso. Mas depois veio o Covid e deixei de ir com ela. Deixei de fazer, ponto. Mas cheguei a fazer. Ok. Saídas profissionais do teu curso? Ser psicometricista. Ou então investigação. Só? Mas pode ser em prática privada, por exemplo. Sim.
Como é que isso Podes funciona? podes ir tu à casa das pessoas fazer sessões. Ao domicílio, é isso? Sim, sim, sim. Podes ter uma clínica tua. Podes fazer muitas coisas. Dá para fazer muitas coisas, é verdade. Eu não me vejo a fazer essa parte. Gosto muito da parte de investigação, por isso é que escolhi fazer tese em vez de estágio. Mas dá mesmo para muita coisa. Mas a investigação faz o quê? Pensa em formas novas de estimular certas dificuldades? Ou... Depende um bocado. Ou seja, eu sinto que a minha tese vai ser mais para sensibilizar. Para mostrar em números, em papel, o que é que está a acontecer. Qual é o tema da tese? O tema da minha tese vai ser a parte política e as pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimental. Porque, regra geral, as pessoas com DID, que é o mais rápido, com DID podem votar. Mas ou não sabem que podem votar, ou então os cuidadores acham que não é relevante. E não os levam? Exato. Ok. Que eles não sabem que podem ir. DID é às o quê? vezes. Desculpa. Dificuldade intelectual e desenvolvimental. Ok. Pela tua experiência, uma pessoa com DID consegue ter consciência para votar? É que eu não sei, porque depois há níveis, né? Sim, Também. depende muito da estimulação que tiveram, mas pessoas... De um modo geral, sim, é sim, isso. sim. Ok. Mas então essa informação está muito pouco... As pessoas não sabem que eles podem votar? Não, mas também não é uma coisa... Eu acho que nós não pensamos nisso. Sim, eu nunca tinha pensado nisto. Exato. Ok. E a tese é no sentido de ir disseminar essa informação? Sim, fazer um questionário, porque depois o meu objetivo também é perceber... Ou seja, tudo bem que as pessoas com DID não sabem que podem votar e não entendem nada de política, mas até que ponto é que nós, sem DID, exatamente da mesma idade, sabemos alguma coisa? Ah, sim, obviamente. Eu tive... Pá, não me orgulho disto, mas os primeiros 3 anos da minha vida eu acho que não votei. Da minha vida, óbvio. Os primeiros Os 3 primeiros 3 oportunidades anos, que assim, tiveste... oportunidades. Pronto, também tive em Inglaterra, nessa altura, Sim, pronto, sim, não sim. ligava mesmo. Mas eu no Uruguai votei. Votaste? Sim, pois. Isto não é uma desculpa, assim, lá está. Mas já cheguei a votar sem consciência, Yeah. já fui, pá, estás a ver? Por isso, sim, não é o facto de eu supostamente ter as capacidades intelectuais todas no sítio Exato. que me garante a capacidade de voto. Sim, Estás a ver? é isso, eu quero perceber um bocado essa parte, porque depois também é comparar com outros países, porque há alguns países onde isto está mais regulamentado, nós temos cá. Eu acho que isto também bate aqui um bocadinho na questão da importância da inclusão, não é? Sim, muito. Isso para mim é mesmo muito importante. A acessibilidade e a inclusão foi o tema que mais me interessou desde o início, provavelmente. Desde a cadeira de ISR. Gosto muito desse tema. Gosto muito de pesquisar sobre esse tema, falar sobre esse tema, ver coisas desse tema. É mesmo muito importante. Pá, mas eu acho que acho muito estranho como é que, de algum modo, a sociedade se movimentou tanto nesta onda de separar as coisas. Estás a perceber? Desta não inclusão, desta... Eu acho que as pessoas não têm noção. Foi quase inconsciente. Sim. Do tipo... Sei lá. Eu estou a pensar. Porque é uma questão de prática. Tipo, o ideal, e tenho uma professora minha que defende isso, é tu tens os teus pais, quando eles forem mais velhos, já não conseguem viver sozinhos, estão em tua casa. Mas a ti dá-te muito mais jeito que eles estejam num lar. Ok, percebo. Mas isso não é inclusão. E o mesmo vai para as instituições das pessoas com deficiência. Mas aí tem outro ponto. Tem Essas pessoas não muitos são pontos. muito melhor tratadas nesses espaços próprios. Quer dizer, isto Pois, é a quantidade de notícias que há espaço para aí. próprio é uma cena bem má de dizer. Não, mas tipo, com profissionais que sabem exatamente como cuidar dessas Mas pessoas. será que sabem? Tens muitas pessoas de 40 anos em instituições para pessoas com deficiência que são tratadas como crianças. Pois. Ai, tipo, isso não é. São adultos. Tens que falar com eles como se fossem adultos. Yeah. Porque nada, ou seja, claro que isto depois também vai para aquela cena de, às vezes, os terapeutas e os técnicos e os enfermeiros lá estão não são bem pagos. Não têm tiraram formação há 20, 30 anos, não é mesmo a de agora, é verdade. E não têm tempo, nem disponibilidade, nem a parte económica para tirar outra formação. Mas tens muitos sítios que não são bons. E tu próprio já viste as notícias, às vezes alguns lares que são péssimos. Yeah. Pois. É uma discussão sim. muito, muito complicada. Sim, não há dúvida nenhuma. Ou seja, o objetivo
mesmo nas escolas, é que tu tens as pessoas com deficiência na tua sala de aula. Isso não acontece, não dá jeito aos professores. Pá, eu estou a pensar, eu e o Pedro, que está ali, tínhamos um rapaz, pá, que ele tinha uma deficiência até bastante séria, estás a ver? E ele tinha, pá, ele conseguia entender mais ou menos o que nós dizíamos, mas ele, pá, ria-se, dizia algumas palavras, mas pouco mais, estás a ver? Ou seja, ele não conseguia... Dizia só asneiras. Dizia muitas asneiras, Sim, sim. sim, Mas ele não... eu não sei se ele aprendia o que estava a acontecer na aula, estás a perceber? E aí, eu não quero estar aqui por um lado, claro que é bom ele lá estar, porque também acabava por contactar com mais Sim, é tipos muito de mais pessoas. estímulo. Com mais pessoas. Tem outro tipo de estímulos. Mas, até que ponto é que, para ele, naquele caso em específico, não era melhor ele estar muito mais na sala onde tinha os técnicos de educação especial, terapeutas ocupacionais, psicometricistas. Estás a ver? Sim, eu não percebo. sei. Mas porquê é que estás a alterar o ambiente só dele e porquê é que não alteras o teu para ser mais inclusivo para ele? Tipo, se calhar a formação aos professores, turmas mais pequenas, os próprios colegas que isso estão faz com ele sentido. perceberem. Até a forma como se dá a matéria. Exato. Porque se calhar este rapaz tinha deficiência e não percebia algumas coisas, mas também tens pessoas que se calhar não tinham deficiência e não percebiam na mesma que o professor estava a explicar. Isso não é inclusão também. Verdade. Isso é um ótimo ponto, pá. Sim, é verdade. Eu às vezes era esse aluno que não percebia nada do que é que se E eu estava a também. passar. Mas é muito... Ou seja, no país... É o que eu te digo, tipo, o nosso país não é inclusivo. Os professores não têm... Ou seja, pá, os professores nem sequer têm capacidade... Paciência, estofo para aturar algumas situações que acontecem em sala Sim, de aula. também não é culpa deles, não é? Exato, não também é, não não têm é, a não é. formação É tudo, para... é tudo, é tudo. Acaba por ser um bocado o sistema todo que está um bocado... Pá, isso é muito curioso. Mas depois está-me a surgir aqui outra questão, ok? Estamos aqui a desmistificar sim. mitos, ok? Eu não tenho qualquer tipo de Eu preconceito. também não sou a voz da razão. Certo. Mas, por exemplo, o tipo de exigência que uma disciplina vai ter para mim é... Deixa-me tentar pôr isto de um modo em que seja também inclusivo. Tu para aprender, ou seja, tu para te continuares interessado na aula queres ser mais estimulado, e uma pessoa para continuar interessada na aula precisa de menos estímulo, ou seja, tipo, que seja menos exigente. Sim, isso também... Não, eu estou a pensar, por exemplo, ok, eu e esse colega. Sim. Ok, certo, por um lado podia-se adaptar o próprio contexto O programa. exatamente, o programa, de modo a que ele também percebesse. No entanto, de algum modo aquela aula está-nos a preparar para futuros diferentes. Ou não? Sim. Provavelmente sim. Sim, pois, isso aí cai, exato, é em todos. Ou seja, com ou sem deficiência, toda a gente está ali para um futuro diferente. Portanto... E com deficiências Sim, diferentes. sim, e com sim, deficiências sim. diferentes. Ou seja... Vamos pôr só a malta que tem uma deficiência numa turma com deficiências, porque isso não vai ser a sociedade. Não Sim, vai já. dar-nos para um- Pois, E estas, certo, e estas certo. turmas, Yeah, e isso faz estas turmas sentido. com deficiência têm deficiências diferentes. Tu está a aprendizagem Yeah. totalmente... Se calhar até é a mesma coisa que teve... Pois, é o mesmo... na sala. Exatamente. Ok. Era aí Não que é eu bem queria a mesma chegar. coisa porque é melhor para Sim, nós que sim. não temos nenhuma deficiência, mas... Não, e eles têm mais atenção entre aspas, mas mesmo assim, se calhar mais... O objetivo da escola é preparar-te para... Devia ser, preparar-te para a vida. Sim, Por isso, preparar... Nós sabemos que aquilo é uma amostra da sociedade. Temos sim. que aprender Sim. nós a ver com eles Yeah. e eles connosco, Yeah. entre aspas. Nós, Sim, não sim. é- O que Como acontece- se fosse nós e eles, mas é verdade. Yeah. No sentido de... as pessoas são diferentes e há uma forma de aprender a... Sim. O que tu tens neste momento é a integração. Que é ter tipo as pessoas com deficiência dentro Da escola. sociedade. E tu queres a inclusão. Tipo, estão todos Certo. misturados. E isto, até depois, bate aqui um bocadinho naquilo que nós estávamos a falar de a importância de ir experimentar, ter experiências no estrangeiro. Que é um bocado isto. Não necessariamente as deficiências, mas no sentido de eu ter contacto com pessoas que têm formas de ver o mundo diferente. Sim. Mas atenção que tens oportunidades muito boas cá dentro que também te dão essa visão. Não é preciso ir para fora. Tipo o quê? Tipo, opa, isto é um bocado coisa, mas eu não sou grande fã daquela malta que vai, tipo, 2 meses para a África.
Isso para mim é turismo, não é voluntariado. Não há acompanhamento. Como assim? Imagina, estas crianças, o mais normal é fazer voluntariado com crianças. Estas crianças estão habituadas a, vais lá, dar-lhes a atenção toda e basas. Vai outra pessoa, Aí é bem, atenção toda, basas. Isso é terrível. O impacto que isto não tem no attachment style desta criança é assustador. Mas, ou seja, eu própria já o fiz. Já fui a um lar um dia cantar umas músicas e basei. Mas o voluntariado a sério é tu acompanhares. Não estou a dizer vais lá todos os dias, mas sei lá, uma vez por mês. As pessoas sabem o teu nome, sabes o nome das pessoas, sabes como é que elas estão, o que é que aconteceu, perguntas como é que está a filha. Pá. Eu não tenho os dados certos, mas acho que foi do tipo, foram para uma civilização em África e o ponto onde eles iam buscar água mais próximo, era as mulheres lá, o ponto mais próximo era tipo a 2 km. Então o que eles fizeram foi conseguir maneira de arranjar um reservatório de água muito mais perto, logo ali. E as mulheres ficaram buedas chateadas porque era o único momento do dia que elas tinham para estar um bocadinho de fora de casa, ir caminhar, ir falar com as outras mulheres e trazer água. E nós, aqui do Ocidente e da Europa, achamos que estamos a fazer muito bem, grandes ações de beneficência, e agora tem a água mais perto. E sem dúvida que deve ter sido bom para certos tipos de situações. Sim. Mas não temos em conta a realidade em que eles vivem. Sim. E, tentamos impor as nossas... Nós não ouvimos. E às vezes o que acontece também é, imagina, ou seja, a situação da Ucrânia está a correr bem. Não tenho muita informação. Mas já aconteceu situações... A correr bem em que sentido? Deixa-me Ok. continuar. Ou seja, imagina, nós às vezes fazemos angariações de alimentos ou bens para uma instituição XPTO, nos escoteiros ou fora. Ou na escola, na faculdade. Certo. Tu pedes tipo comida, mas perguntaste antes à instituição o que é que ela precisava. Se calhar precisava de toalhitas, precisava de fraldas. Ok. Tu achas que estou a fazer grande cena, grande angariação, não sei o quê, muito fixe. Mas arroz é muito bom, mas já tenho lá 100 kg de arroz, precisava era de fraldas. Muitas vezes o voluntariado está a ser, mas é só para nos sentirmos bem. Sim, é quase uma coisa egoísta. É muito egoísta. É super egoísta. É muito preciso tu chegares ao sítio e perceberes o que é preciso. Uma boa dica. 3 dicas para quem vai seguir este curso. Eu acho que é muito importante. Antes, é só para o meu curso? Sim. Ok. Então, para o meu curso é muito importante. Falem com pessoas do cursante, ou seja... eu estou aqui, né? Podem falar comigo. Se eu não for a melhor pessoa, posso-vos dar o contacto de outra pessoa dentro da área. Ou seja, se já entrarem, continuem a falar com pessoas que já estão mais à frente, do estilo, estás na licenciatura, tens uma dúvida, se queres mais idosos ou mais crianças, é perguntar. Ler, informaste muito, ler os artigos, é seres curioso, acho que isso é mesmo muito importante. E ter vontade de ser criança, porque algumas atividades que nós vamos fazer tens de ter muito à vontade, tens que ter coragem de mandar para o chão e andar a rebolar e essas coisas todas, acho que é muito preciso e é muito... não estou a dizer que é um curso, não é o curso mais altruísta de sempre, mas acho que é preciso ser um bocadinho... porque é uma coisa da psicomotricidade, porque nós não estamos com muito trabalho pela frente para sermos reconhecidos, é que tens muito trabalho que é feito em casa, tu não trabalhas das 9 às 5 e depois estás tipo, vais para casa fazer a tua cena, não, tipo, é escrever relatórios, é escrever coisas, é continuar a pesquisar, é informar-te, é muito trabalho em casa. Preparações. Exato, preparar muita coisa fora, portanto acho que é preciso ter muito estofo para algumas coisas. Eu ainda não trabalhei na área, mas tenho amigos meus que, para além de estagiar agora no mestrado, já estão a trabalhar e é mesmo muito exigente. Eu respeito muito, muito, muito a malta que está comigo. É isto. Ok. Projetos que tu queiras partilhar? Meu? Sobre ti, sim. Meus? Não sei. Imagina, vendes roupa? Não vendo roupa, mas eventualmente vai, se calhar, sair para aí um questionário sobre a parte política. Portanto, respondam e sejam mesmo sinceros. Vamos tornar o Portugal mais inclusivo. Boa. Então sigam a Luísa nas redes sociais, que depois metes lá um story, né? do tipo malta, só dura 1 minuto, não é? Se calhar vai durar mais um bocadinho, mas as pessoas que viram isto ficaram sensibilizadas. Não, sim. Se mandarem tipo um screenshot do questionário preenchido, se calhar dou-vos tipo um chocolate. Aí a grande cena. E de repente 100 mil.
Top. Não, eu Não faço, consegues? faço Desculpa, o não sacrifício, faço o sacrifício. Olha, muito obrigado. Obrigada, Gostei eu. muito desta conversa. 1+5 assim por cima do macaco. E sabias que França é o país mais visitado do mundo, com 89 milhões de turistas por ano? Ei, pois é, pá.